Salve rapaziada, beleza? Nesta primeira aula discutiremos por que o método científico é importante e por que este não é um procedimento que deva ser empregado somente por cientistas, mas sim por toda e qualquer pessoa. Afinal, por que ciência? As origens do pensamento científico são bem antigas, mas é importante destacar que foram os filósofos gregos que começaram a propor explicações dos fenômenos naturais com base na própria natureza, sem recorrer a explicações místicas ou religiosas. Tales de Mileto é um dos que propuseram esse tipo de pensamento, uma maneira de abordar o mundo baseado na observação e na razão. Apesar dessa visão ter trazido um grande avanço para a compreensão do mundo físico, será que ela é suficiente? Provavelmente não, e isso começa a ficar claro quando olhamos para imagens como essa. A foto desse vestido, que intrigou muita gente em 2015, é exemplo de como a nossa observação pode nos enganar. Independente de qual cor você está vendo, saiba que há pessoas que o veem preto com azul e outras que veem branco com dourado. Mas afinal, quem está certo? Na verdade, todos estão corretos. A percepção sensorial, seja ela visual, auditiva ou de qualquer outra natureza, é apenas uma interpretação que nosso sistema nervoso faz do mundo físico e não uma representação completa e fiel do mundo. Nessa outra imagem, podemos ver esse fenômeno de uma maneira mais completa. Olhe bem para os quadrados A e B da imagem à direita. Parecem de cores diferentes, correto? Mas quando tiramos eles da imagem e colocamos lado a lado, em outro contexto, fica claro que são da mesma cor. O que faz com que vejamos de maneira diferente é o contexto no qual os quadrados são apresentados. Logo, assim como acontece com os quadrados, algumas pessoas enxergam o vestido de cores diferentes, porque atribuem a ele um contexto diferente. Isso porque na imagem não está muito explícito o ambiente no qual a foto foi feita, e nós, inconscientemente, atribuímos à fotografia contextos diferentes, alterando a percepção das cores do vestido. E agora, esta outra imagem, parece em movimento ou está parada? Esse é mais um exemplo de como nosso sistema nervoso pode ser enganado, dependendo do estímulo físico que estamos avaliando. O padrão nas linhas causa essa percepção de movimento, mesmo que a imagem esteja completamente fixa. Tudo bem, a observação parece que não é tão precisa e necessita de alguma ajuda. Mas e a razão? Será que essa também falha? Vamos ver esse exemplo de probabilidade. Essa imagem é de um quadro televisivo chamado Porta dos Desesperados, que foi ao ar nos anos 80 e 90 na TV brasileira. Apresentado pelo Sérgio Malandro, o programa de gosto muito duvidoso era uma cópia do programa estadunidense Let's Make a Deal. E foi por causa desse programa que conhecemos um dos casos mais interessantes de erro de intuição. Não só isso, ele também nos mostrou que muitas vezes o discurso de autoridade está completamente equivocado. Esse caso, conhecido como problema ou paradoxo de Monty Hall, é agradavelmente contado no livro O Andar do Bêbado, livro que eu recomendo fortemente a leitura. Mas vamos ao problema. O apresentador mostrava 3 portas aos concorrentes. Atrás de uma delas estava um prêmio e, atrás das outras 2, algo indesejado. Na versão brasileira saíam pessoas fantasiadas de monstro para assustar crianças. Eu falei para vocês que era esquisito o programa. Primeiro, o participante escolhe uma das 3 portas. Depois, o apresentador abre uma das outras 2 portas que o concorrente não escolheu, revelando que o prêmio não se encontra nessa porta. Dela, então, saía um monstro ou algo do tipo. Preste bem atenção aqui. O apresentador abre uma porta que ele sabe que não está o prêmio. Por fim, o apresentador pergunta ao concorrente se ele quer permanecer com a porta que ele escolheu no início do jogo ou se ele pretende mudar para outra porta que ainda está fechada. Agora há apenas 2 portas fechadas, a que o participante escolheu primeiro e outra. E agora, é melhor permanecer ou mudar de porta? Parece simples, não? Restam 2 portas. Numa tem o prêmio, na outra tem uma pessoa fantasiada de monstro. Tanto faz permanecer ou trocar, 50% para cada, mas não é tão simples. Esse caso trouxe vergonha para muitos matemáticos renomados, como vamos ver. Marilyn von Savant é uma escritora e colunista da revista estadunidense Parade. Em sua coluna, responde a perguntas de leitores sobre matemática e ciência avançada. Ela ficou famosa por ser citada há muitos anos no Guinness, o livro dos recordes, como a pessoa com o maior QI já registrado no planeta. Ela recebeu a pergunta do problema de Monty Hall e respondeu de forma categórica: é melhor mudar de porta.
Logo, a revista recebeu uma enxurrada de cartas. Pessoas de todo o país exigiam a retratação de Marilyn. Frases como: "Estou chocada ao ver que depois de ser corrigida por ao menos 3 matemáticos, a senhora ainda não tenha percebido o erro. Quantos matemáticos enfurecidos são necessários para que a senhora mude de ideia? Se todos esses PhDs estiverem errados, o país está passando por graves problemas." E parece que estava mesmo. Foi necessária uma simulação computacional para que muitos se convencessem de que Marilyn estava correta. Esse é um exemplo de simulação computacional feita por mim mesmo para me convencer por completo de que é melhor mudar de porta. E parece que é mesmo. Como você pode ver no gráfico à direita, mudar de porta resulta em 66% de chance de acertar o prêmio. Se ficou confuso para você entender o problema, volte o vídeo ou siga minha recomendação de ler o livro. Uma busca no Google vai levar você a muitas páginas e vídeos explicando detalhadamente o problema. Encontre aquela que seja mais fácil para você entender se você não entendeu até aqui. Mas o que as falhas da intuição e os equívocos da nossa cognição nos ensinam? Somos um sistema que falha quando observamos e raciocinamos. E que a intuição, apesar de ser um guia valioso na maioria das vezes, precisa ser aferida por experimentos. É por isso que uma sistematização da investigação científica é tão importante. Outra coisa que o problema de Monty Hall nos ensina é que devemos investigar experimentalmente por nós mesmos e não simplesmente aceitar o discurso das autoridades. O lema da Royal Society, uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico fundada em 1660 em Londres, nas palavras de ninguém em latim, já dizia a ideia de resistir à dominação da autoridade e em verificar qualquer informação por meio de fatos determinados por experimentação. E que tipo de sistematização da informação é essa? Podemos chamar de maneira geral de método científico, e este necessariamente precisa passar por algumas etapas. A primeira delas, como já citamos, é a observação. Observa-se que se soltarmos um martelo e uma pena, o martelo chegará ao chão antes da pena. Acredito que ninguém discorde disso. Há muito tempo, Aristóteles, um dos mais importantes filósofos gregos, postulou então que a velocidade da queda dos corpos é igual à sua massa. Mas será que é mesmo? É possível testar isso? Claro que sim. Se realmente a velocidade da queda dos corpos é igual à sua massa, podemos fazer a previsão de que ao soltar simultaneamente um corpo com 1 kg e outro com 10 kg, o corpo mais pesado chegará ao chão 10 vezes mais rápido. E de fato essa experiência foi feita por volta do século XVII. Essa experiência é erroneamente atribuída a Galileu Galilei, mas foi realizada em sua época. O que se observou é que a bola mais pesada não caiu 10 vezes mais rápido do que a mais leve. Então essa hipótese precisa ser revisada e criada uma nova hipótese. Ainda no século XVII, foi proposto que a massa não influencia a velocidade dos corpos, mas que a velocidade dos corpos é influenciada pela resistência do ar. Logo, num meio sem ar atmosférico, um martelo e uma pena cairiam ao mesmo tempo ao chão. Como testar essa hipótese? Seria necessário fazer o experimento num local sem ar atmosférico. E foi exatamente isso que foi feito. Ele foi realizado pelo astronauta da Apollo 15, David Scott, em 1971. O experimento foi conduzido na Lua, onde, para efeitos práticos, não há ar atmosférico para interferir na queda dos corpos. Nesse vídeo é possível ver um experimento parecido, que leva ao mesmo resultado, mas que foi realizado aqui no planeta Terra mesmo, numa câmara de vácuo, ou seja, num lugar sem atmosfera. Então a pergunta é: por que algumas vezes a nossa intuição nos engana? Nascemos e vivemos por toda a vida em um meio repleto de ar atmosférico. Como poderia nossos sistemas sensoriais e cognitivos intuitivamente compreender o comportamento dos corpos numa condição que nunca presenciamos? E outra coisa, nosso sistema nervoso é fruto de milhões de anos de evolução, guiada pela sobrevivência dos nossos ancestrais. Somos otimizados para detectar predadores e presas, nada pequeno demais nem grande demais. Identificamos com boa resolução aquilo que tem potencial para nos matar ou fazer com que passemos nossos genes adiante. Qual é a vantagem para um ancestral humano que passava seu dia caçando e coletando identificar a radiação cósmica de fundo do universo ou os raios-x? Para nossos ancestrais sobreviverem, bastou perceber o espectro eletromagnético da luz, no qual está a maior parte da informação dos possíveis predadores e presas do nosso ambiente ancestral. Todas as espécies que vivem hoje estão sintonizadas com o ambiente no qual se desenvolveram, por meio do processo conhecido como evolução dos seres vivos, que vamos detalhar nas próximas aulas.
Mas, na nossa espécie, há algo diferente. Em algumas poucas centenas de anos, mudamos radicalmente nosso modo de viver em relação aos nossos ancestrais. E aquele cérebro humano sintonizado com as savanas africanas precisa de ajuda para lidar com automóveis, smartphones, pandemias e programas de auditório com portas que expelem monstros. Como disse o grande divulgador científico Carl Sagan, vivemos numa sociedade intensamente dependente da ciência e da tecnologia em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia. E é por isso que precisamos de ciência, não só nos laboratórios de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico. Para nos integrarmos a esta sociedade intensamente dependente de ciência e da tecnologia, precisamos de sistematização e de recursos e ferramentas que estão além dos que possuímos no nosso corpo. Precisamos fazer ciência no dia a dia. Por hoje é só. Recomendo que vocês interajam com os materiais de referência que mostro aqui. O livro O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow, e o episódio 3 da nova série Cosmos, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. Para quem quiser aprofundar mais sobre como nossa intuição nos engana, recomendo o fantástico, mas um pouquinho mais pesado, rápido e devagar, do ganhador do Prêmio Nobel em Economia, o psicólogo Daniel Kahneman. Até a próxima.